Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math. E hoje, Fabiana Amaral, o papo é sobre inovação. É sobre inovação, Mas acho que no digital não. não é digital. E não tem tanta coisa interessante nesse papo, e para isso a gente está aqui com a Luciana Bianchi, que ela é Digital Human Health Director, Latam, da MSD. Lu, é um prazer te receber aqui no Dudamar. Eu agradeço o convite, um prazer estar aqui em nome no meu nome e em nome da MSD também. Para a gente começar, a MSD é um nome que muita gente já conhece, mas eu acho que vale uma introdução. Sim, a MSD, bom, nós somos uma, empresa farmacêutica com 135 anos de história e inovação faz parte do nosso DNA. Então o nosso grande propósito, inclusive um dos objetivos meus pessoais, o porquê eu vim fazer parte desse sistema incrível, é realmente garantir o acesso à saúde para os pacientes, não somente em trazer tratamentos que sejam relevantes, mas que seja de uma forma rápida. Então isso faz parte do nosso DNA e hoje nós estamos atuando no segmento de oncologia e também em vacinas. Recentemente entramos também em doenças raras e temos agora para os próximos anos um pipeline bastante interessante e diverso, o que vai também motivar algumas pautas da nossa conversa, eu acredito. Com certeza. Lu, você tem uma trajetória bastante diversa, inclusive. Eu queria que você contasse um pouco. Você passa por mobilidade. Sim. Como é essa chegada na indústria farmacêutica? Sim, de fato, acho que a minha trajetória foi zero linear. Eu sou engenheira de alimentos de formação pela Unicamp e naturalmente, né, por conta da minha formação, acabei seguindo para a indústria de alimentos de consumo num primeiro momento, passando por diversas áreas técnicas mais da minha formação, mas depois já fiz um movimento para a parte mais corporativa, trabalhei com supply chain, depois eu fui para marketing, e aí acho que a grande virada para mim depois de 6 anos mais ou menos nessa trajetória um pouco mais que do meu flow natural, eu acabei fazendo uma pós-graduação, em gestão de negócios e depois um MBA. E naquele momento, o ano era 2015, a gente estava num hype enorme, não que não estejamos, mas naquele momento era muito novidade falar de startup, e tecnologia, inovação e a velocidade que as coisas estavam acontecendo. E no meu MBA a gente acabou fazendo um estudo, assim, muito denso sobre a Uber, que estava começando a operação, no Brasil, na América Latina, ainda muito pequena no mundo, nos Estados Unidos, e aquilo me deu um estalo que eu precisava fazer parte de um movimento grandioso, como, por exemplo, transformar a mobilidade. E aí eu consegui entrar na Uber em 2016, passei por 5 anos, por lá no universo bem startup, então eu saio de uma empresa, gigantesca de alimentos do Brasil, para ir depois para uma startup, americana, saí depois do IPO, e aí tive o convite para ir para a Amazon, para fazer o lançamento de Alexa no Brasil, depois migrei para marketplace dentro da Amazon, que é de fato o grande coração, né, o varejo mesmo. E depois, enfim, de vários diferentes papéis, né, desde a parte de tecnologia puramente falando, mas efetivamente também sendo responsável por PNL, BI, em diversas áreas. Tive uma história muito feliz nessas empresas, mas algo me faltava com relação a propósito. E depois, por conta de coaching, pensando, refletindo um pouco sobre a minha carreira, eu vi que não teria algo mais grandioso do que de fato salvar vidas. E quando eu fui fazendo a minha avaliação pessoal, eu entendi que de fato a indústria farmacêutica poderia ser muito interessante, né, eu trazer um pouco dessa bagagem nesse contexto. E intencionalmente foquei muito na MSD e aqui estou, já vai fazer quase 2 anos que eu trabalho na MSD. Muito já mudou desde então, mas é bem interessante também que tem muitas sinergias entre os diferentes mercados com que eu participei já. Deixa eu pegar uma ponte dessa tua sinergia, porque são mercados realmente São. diferentes. Eu acho que até fazer a conexão que te fez levar de um para outro, salvo coragem, é meio É. difícil. Talvez seja difícil minha pergunta, apesar dela ser bem simples. O que foi constante? Qual é o É. elemento que tu olha pra isso, tu fala assim: "Ó, isso é uma constante em todos esses negócios"? Acho que primeiro você trouxe um ponto que eu acho muito legal falar, né, coragem acho que de fato é algo que eu tenho, eu gosto de, testar, né, vamos ver até onde vai, vamos falar assim, né. E também acho que
profissionais inspiradores com trajetórias também não lineares me inspiram a pensar, né, de uma forma diferente. Eu acabei cruzando com alguns ao longo da minha trajetória e eu percebo que também um ponto em comum nunca foi do nada, né, acho que sempre teve movimentações intencionais nesse contexto. Quando você fala de ponto, em comum entre tudo isso, né, o que eu vejo foi, efetivamente que a complexidade existia em diferentes instâncias e grandezas em cada uma dessas indústrias que eu passei, e a tecnologia esteve mais presente, né, desde a minha jornada da Uber até agora, e o que eu vejo é a tecnologia é um detalhe, na verdade é isso, né, e também foi assim nas minhas 2 outras experiências, é assim na minha experiência atual. A tecnologia ela acaba sendo um detalhe. Acho que o grande ponto é como que você diminui a complexidade, porque aquilo que está complexo demais ou talvez não está bom o suficiente, a tecnologia só vai expor, ela não vai ajudar. Então acho que esse é um ponto comum entre as experiências que eu vivenciei. Além das pessoas, né, que é uma outra questão também. Sim. É interessante você falar que a tecnologia ela é uma parte pequena, às vezes muito mais habilitadora do que o foco principal, né. E quando a gente fez o alinhamento, você mencionou isso e falou, é muito mais sobre a forma que as decisões são tomadas. É isso. Então, na sua visão, assim, qual foi esse momento de virada de chave quando você olha e você fala: "Tá, a tecnologia ela é habilitadora para que eu possa tomar melhores decisões". Teve algum momento em especial? Acho que talvez voltando um pouco na minha trajetória, né, eu vim, eh, a minha graduação não foi relacionada, né, à tecnologia, foi algo que fui aprendendo on the job, literalmente, e com profissionais que me ensinaram muito sobre isso. Mas acho que começando lá, talvez o meu MBA, que eu consegui entender, né, o poder da tecnologia em acelerar a entrega de resultado, né, o quanto que, através de uma simplificação, automatização, de uma inteligência adicionada, né, numa era de inteligência artificial que a gente está falando, o quanto isso efetivamente pode transformar os negócios. Então acho que foi entendendo um pouco inicialmente na teoria, no MBA que eu participei, e aí entendendo isso na prática foi quando eu comecei a enxergar que a gente poderia falar as 2 coisas, né. E eu acho que o grande desafio do profissional que trabalha em áreas de digital, em áreas de IT, por exemplo, é como conecta ou deixa mais simples a tecnologia, o que está disponível em soluções de dados e digital, para um contexto de negócio, como a gente consegue falar a mesma língua, de uma forma simples. Então não necessariamente complicar mais do que precisa. Você falou, não é sobre tecnologia, é sobre como tomar decisões. Esse é um assunto que me intriga e me encanta ao mesmo É. tempo, porque quando eu aplicar técnicas até bobas, tipo dos 5 porquês, sabe, a gente consegue perceber que as pessoas não sabem como elas tomam isso. E isso é um problema, porque se as pessoas quando as pessoas tomam decisões por empresas, se elas não sabem como tomar decisão, elas não vão saber como escala essa decisão. É. Como é que isso eu eu costumo trazer muito em aula para meus alunos, assim: "Ó, cara, a Apple é a Apple por causa do Steve Jobs, ainda hoje. Você pode ver que é um legado do que ele fez, as inovações acabaram com ele, as decisões inovadoras acabaram com ele, porque ele não conseguiu transferir isso para a empresa, isso acaba sendo um problema. E quando você fala, não é sobre tecnologia, é sobre decisões, como é que você consegue trabalhar o suficiente com os times ou com as pessoas, como você trouxe, para que elas consigam entender como elas tomam essa decisão, e não só estarem habilitadas a partir da tecnologia, mas também entender o porquê que ela tomou aquela decisão, para aquilo poder ser conhecimento institucional, vamos dizer assim. É. Acho que esse é um ponto bem interessante para a gente refletir, né, como que eu enxergo isso, é que primeiro e algo que a gente vem falando, falando e falando, e é um exercício mesmo, porque não é tão trivial, né. A gente precisa primeiro pensar em qual que é a oportunidade, qual que é o desafio, ter isso muito claro e a partir daí pensar em como, né, como que eu vou resolver e aí entra a tecnologia como um enabler, como um acelerador, enfim, dados, que seja necessário para conseguir atingir esse objetivo. Mas para a gente chegar no que é necessário, né, priorizar em termos de oportunidade e tudo mais, todo mundo vai ter né, vai puxar um pouco a sardinha para o seu lado. Então como que a gente consegue entender os diversos ângulos, mas a nível institucional, né, ter isso de uma forma muito clara. Exemplos mais básicos, né, mas ainda eu acho que a gente tem, né, como cultura uma dificuldade, né, a gente que eu falo todas as organizações, porque isso permeia todo mundo, né.
como você prioriza a sua própria participação numa reunião, né? Você é necessário naquela reunião e quando você vai, qual que é o seu papel nela? É ouvir, é dar input, é você de fato ser accountable por isso, né, responsável, ou você efetivamente tomar uma decisão? Então também ter isso muito claro no começo da reunião é algo muito básico, mas muito libertador. Qual que é o papel? E eu falo isso muito para o meu time também, né? Quando a gente recebe um convite, vamos fazer esse exercício de reflexão. E se a gente precisa que alguma decisão seja tomada, quem são, né, esses stakeholders necessários para a gente conseguir avançar? E eu vejo que isso não é uma demanda só que vem da minha própria área, né, mas obviamente isso permeia todo o negócio, então eu acho que parte um pouco daí. Tem as metodologias, matriz RACE, enfim, né, que a gente pode aplicar, mas eu acho que são pontos que parecem simples, mas não são. E a partir disso, se a gente tem clareza, a gente consegue avançar de uma forma mais rápida, porque não é sobre somente a tecnologia, mas é como a gente prioriza, como que a gente faz isso de uma forma rápida, né, e que consiga gerar valor no final do dia. Então eu penso mais ou menos dessa forma. Você fez uma transição, que é sair da Amazon, Alexa, uma empresa totalmente digital, marketplace, para ir para MSD, muito movida pelo propósito que você comentou agora, né, num ambiente que é muito regulado, onde as coisas também acontecem num tempo diferente, né, a gente estava falando, teve outras gravações de indústria farmacêutica, a gente fala: "Nossa, as coisas acontecem num formato diferente". O que que você vê como maior diferença de sair de um ambiente que já nasce digital, para esse outro ambiente que a complexidade é totalmente diferente, não que o ambiente digital não seja, mas é quase água para o vinho. De fato, acho que tem uma diferença muito significativa, né, e explícita. São business diferentes, demandas diferentes e, né, como você trouxe, né, Fá, a Amazon é uma empresa nativa, né, de tecnologia, né, então não tem uma área de TI, não tem uma área de digital, todo mundo acaba operando, né, nesse contexto, porque o negócio é assim. Quando a gente parte para a indústria, né, trazendo no meu contexto, né, de uma indústria farmacêutica, MSD, primeiro que eu acho que o movimento, né, da minha chegada na MSD, e eu tenho muito orgulho disso, né, mostra também uma nova era nesse contexto, né, de abertura para profissionais com outras experiências, que tenham outras vivências para a gente conseguir fazer de uma forma mais diversa e pensando em como também a gente consegue positivamente questionar, né, como a gente fazia as coisas antes. E assim como eu, tenho outros colegas também a nível local, regional, global, que vêm com backgrounds distintos, seja de big techs, consultoria, banco. Então também eu acho que isso é muito interessante para a gente ver esse movimento, né. E eu estou falando de pelo menos 2 anos atrás, agora ainda mais esse desejo, vamos falar assim, né. Então eu acho que isso já mostra um ponto interessante, que inclusive me chama muita atenção, quando a gente olha nas oportunidades. Mas, no entanto, de fato, o mercado da indústria farmacêutica é mais regulado, porque precisa. A gente está falando de salvar vidas, a gente está falando com informações extremamente sensíveis, né, e confidenciais, como que a gente lida com isso? Então é necessário, então existe um porquê. Eu acho que a grande diferença é como a gente lida com ela, entendendo aquilo que é de fato, navegar de forma responsável, que não nos, impacta em termos de avanços da tecnologia, mas ainda preservando aquilo que precisa ser preservado. Então a grande questão é que como a gente questiona da forma correta, né, entendendo e separando o que é aquilo que a gente não pode fazer, ou aquilo que a gente fazia, talvez a gente não saiba muito o porquê, né, mas que agora os nossos pacientes estão diferentes, a sociedade está diferente, né, o mundo está diferente, então exige outro questionamento e outra forma de trabalho. Então eu acho que vem daí o desafio, sabe, o que me motiva também, para ver como que a gente consegue cada vez mais, né, avançar mesmo nesse contexto que faz parte do nosso negócio. Me fala uma coisa, porque quando a gente está falando a gente já entrevistou algumas empresas da área de saúde, hospitais, laboratórios, acho que uma ou outra farmacêutica, mas a coisa que mais me intriga é esse ponto que tu chegaste agora. Você precisa aprender a navegar com responsabilidade, Uhum, porque se você encarar neste seu mercado, e aí eu vou puxar a frase do Alex Julien, do Si. Se você encarar nesse teu mercado o modelo do Move Fast and Break Things, aham. tu não é as coisas que você quebra são vidas. Então meio que não vai se aceitar, Sim. né. Mas não por outro lado, não quer dizer que você tenha que usar isso quase que
como uma desculpa para uma baixa inovação, para uma baixa velocidade de testes ou, né, ou de coragem, para usar a palavra que a gente já usou aqui. Então, qual é o trade-off para navegar com responsabilidade? Adorei esse teu termo, porque eu acho que é É. exatamente isso, e não necessariamente devagar. Porque quando a gente olha, o que vocês estão fazendo na MSD, não é lento, não é devagar, é um pipeline de inovação absurdo, uma quantidade de moléculas enorme, então é ágil. É. Como é que vocês qual é o trade-off? Acho que esse é um ponto, é o grande ponto, na verdade, né, de como a gente está lidando com inovação no nosso universo aqui, né. E o que eu colocaria é para a gente avaliar o risco. Qual é o risco que a gente está falando, né. Obviamente eu vou ter bastante e muito, absolutamente cuidado quando a gente estiver falando de alguma coisa, que tem esse tipo de impacto que você trouxe, mas existem tantas camadas até chegar neste risco, né, que a gente pode mitigar e trabalhar de outras formas. Então eu acho que também exige um tanto de criatividade e inovação, né, na forma mais pura da palavra mesmo, de pensar em toda a nossa cadeia, que para um produto ser lançado, né, depois que encontrou a molécula, né, que gera um tratamento super diferenciado e importante para o paciente, até chegar isso no mercado, tem tantas camadas, e a gente pode atuar em diversas camadas, mitigando riscos, tendo clareza onde que estão, né, os nãos. Acho que esse é um grande ponto, e eu falo responsável, porque aqui a gente é um mercado muito regulado, né, mas aqui também existe oportunidade no nosso segmento de melhor ter essa separação, o que é de fato, né, algo mais legal, vamos falar assim, né, juridicamente falando, ou algo mais que é porque foi, né, e não porque de fato é. Então eu acho que é um pouco separar essas coisas e ter claro dos riscos. Eu acho que cada vez mais também a gente vai tendo, oportunidades e a mentalidade mais aberta, o que é muito legal, né. Então a gente vê isso de todos os níveis da liderança para a gente discutir. Então esse é o primeiro passo. A partir da discussão, né, de uma avaliação de viabilidade, de entendimento ou não, aí a gente parte para uma outra oportunidade. Um exemplo que posso trazer aqui com relação a isso, que tem essa parte mais da parte mais processual, da parte de regulamentação, nós temos uma iniciativa interna somente para funcionários chamado MS-DORA, que nós lançamos em 2024, que é baseado nos modelos, né, LLM, que a gente também tem internalizado, das Big Techs, enfim, num ambiente seguro, onde nós pedimos, né, para que todos os processos e políticas da nossa empresa, a nível local, regional, global, então isso está no mundo inteiro, forem como uploaded, né, dentro dessa plataforma, e qualquer funcionário hoje consegue pesquisar de uma forma conversacional. Então, qualquer dúvida com relação à política da empresa, e para a gente isso é um tema muito, muito chave, então eu não posso ter dúvida como funcionário, eu tenho que ter onde buscar essa informação. Essa plataforma 24/7 está disponível, né, o que antes era um SharePoint, um PDF por e-mail ou uma pessoa que ajudava, né. Obviamente que ainda tem muitos casos assim, né, mas estamos nesse processo de automatizar e reduzir riscos, porque a partir do momento que eu democratizo a informação, eu dou informação para os meus colaboradores e a gente consegue trabalhar isso de uma outra forma. Então, como exemplo também de como internamente a gente pode ser criativo em endereçar esses riscos também. A gente está falando aqui, né, você teve várias passagens por empresas que respiravam inovação o tempo inteiro, que nasceram já disso, e agora você está dando vários exemplos antes de chegar no impacto, ou seja, na vida de fato. Está dando até uma parte dentro de casa que dá para trazer muita inovação, né. E tem muita empresa que ela traz essa transformação digital muito nesse discurso: "Ah, nós estamos fazendo transformação". Tiveram empresas que criaram áreas de transformação digital Uhum. e não necessariamente isso estava funcionando na prática. Onde você vê que é a maior trava, pela sua experiência? É na reorganização da decisão, é na prioridade, é na execução, é na cultura, é na conexão entre áreas para todo mundo chegar num comum acordo do que fazer olhando para a inovação? O que você acha que tem mais trato? Acho que tem várias camadas, né, e talvez algo mais sequencial. O que eu vejo hoje pelas nossas experiências, né, e pelo momento que estamos também, que está tudo muito rápido, e por mais que trazendo AI, né, inteligência artificial como um exemplo aqui, está disponível, mas como aplicá-la, como usá-la, como extrair valor real, né, e não sair nos pilotos somente. Acho que esse é um debate.
refletindo nesse ângulo, por exemplo, né, de um tema super atual, que assim como nós, todas as empresas estão pensando, onde eu vejo que é muito comum, a grande questão é como que a gente prioriza, qual é o nosso problema, porque uma coisa é você atirar meio que para todos os lados e ter impacto muito pequeno, né, ou marginal versus algo transformacional. Então acho que um dos aprendizados que nós tivemos também, e esse ano eu fico muito feliz que nós tivemos uma mudança super significativa. Esse ano, globalmente, nós temos como parte das nossas prioridades globais MSD, fomentar a produtividade através do uso de capabilities digitais e de dados, e inteligência artificial, automação, simplificação, governança de dados, tem um monte de coisa aqui embaixo, né, isso é um dos pilares, que está lá no nosso presidente e vem baixando para toda a liderança, né, então o olhar para isso está muito diferente também. Então como eu estou enxergando que ter esse sponsorship da liderança, né, lá de cima, em todos os níveis, é fundamental para a gente começar a ter o olhar correto e a priorização, seria algo sequencial nesse ponto, né, uma vez que tem a priorização, aí entra na execução, enfim, mas eu colocaria a parte da priorização da tomada de decisão efetivamente. Tu trouxe um elemento bem interessante, que é aumentar a produtividade hoje usando IA. Uhum, E eu percebo iniciativas similares, mas elas estão em 3 grandes grupos. O primeiro grupo eu já vou falar, porque eu acho que, pelo que você me contou até agora, não vai enquadrar onde vocês estão, que é o grupo do total hype, uhum, né. Existe aquilo, mas assim, que não sei para quê. Não é isso. Para mim, nitidamente não é isso. Aí eu vejo o mercados, e como você falou muito de inovação, eu agora estou em dúvida, porque eu vejo tem 2 vertentes muito fortes. Aquelas empresas que olham o que aconteceu com transformação digital mais smartphone, né, smartphone mais internet, fala assim: "Cara, aquilo matou muito um emprego. Aquilo criou economias totalmente novas que substituíram mercados". Não é que a empresa morreu porque alguém foi melhor, porque o mercado ela foi substituído. Não vou ficar dando esses exemplos velhos, sim. de Blockbuster e Kodak, mas cada um pode pegar o seu. Mas, estou quando se olha para essa onda, se olha com existe um risco de continuidade do meu negócio, se eu não entender como é que a IA vai impactá-lo. Existe uma vertente muito grande de empresas que olham para isso por esse lado. A outro é: "Gente, tem uma visão muito clara de que muita gente vai conseguir ser muito mais eficiente e eficaz, né, as 2 coisas ao mesmo tempo, a partir do uso dessa nova tecnologia que muda o paradigma do dado. Em vez dela me trazer um dado, ela me traz um insight, depois ela explica Uhum, como é que o insight veio. uhum, Então ela reduz muito o ciclo. Então, eu costumo brincar que IA acelera, se você não souber para onde, você bate no poste, né, mas ela acelera. E daí a gente vai falar que o principal motivador é ali vamos dizer, redução de custo total, custo de servir, o custo do serviço produzido. Na hora que você me deu o cenário que vocês estão, eu fiquei em dúvida. Quando eu trago esses 2 elementos, vocês estão olhando para uma visão que eu preciso aprender a inovar com esse novo ecossistema disponível, portanto, porque quem aprender primeiro vai conseguir criar um novo mercado, criar novos paradigmas, descobrir novas possibilidades de molécula, então eu estou falando de risco operacional, ou você está falando: "Não, todo mundo vai ser tão mais eficiente que se eu não for eu fico para trás", e a gente está falando de redução de melhoria do custo de produto. Qual qual é o motivador de vocês? Eu né, eu não eu consigo encaixar. gostei da pergunta, achei intrigante para dividir um pouco com você, né. Primeiro que como a gente está trazendo isso, né, a gente está trazendo que a inteligência artificial, ela não vai ser plugada no que a gente tem que repensar absolutamente tudo, né, então a gente tem muita clareza de que mudou, não é que vai mudar, já mudou. Estamos falando de agente, né, e como as coisas vão avançar, e são outros 500, mas já mudou. Então a gente tem clareza de que os processos da forma que nós trabalhamos hoje, eles precisam mudar, não é plugar a inteligência artificial. Então o que a gente enxerga, né, ao menos em termos de ambição, é muito mais pensar nessa perspectiva de gerar uma eficiência e uma eficácia do que a gente tem hoje, para a gente conseguir fazer mais. No começo a gente falou do nosso pipeline, né, que vai aumentar nos próximos anos. Isso não é pouca coisa, né, então se a gente pensa que a gente tem uma organização gigante, né, como a MSD, organizada para a gente hoje, atender o nosso portfólio de oncologia e vacinas, agora em doenças raras, se nós vamos diversificar as áreas de atuação,
não vai também, né, triplicar, fazer vezes 10 toda a operação, não vai ser assim. Então a gente vai ter que realmente pensar em absolutamente tudo que a gente faz, isso inclusive tirando a minha própria área aqui, né, em qualquer área, inclusive no próprio RH, né, de como que a gente vai atrair pessoas, reter as pessoas, pensando também nos capabilities que a gente está falando, que serão necessários para a gente conseguir rodar o negócio, né. Então hoje que eu tenho talvez alguma pessoa, né, um analista no negócio que, tem as decisões importantes de marketing, por exemplo, né, que opera um Excel, daqui muito pouco vai ter um agente junto, né, como que essa pessoa vai cuidar? Isso daí são outros skills também, que cada um vai ter que também buscar essa evolução, né. Então eu vejo mais por esse lado, como que nós estamos posicionando, em termos de oportunidade, que é trazer a eficácia e eficiência no que a gente tem hoje, porque a gente vai ter que fazer, e já temos isso muito claro, né, é muito mais com o que a gente tem, obviamente a gente vai ter o nível de crescimento que a gente espera, mas não vai ser na mesma proporção que a gente vai precisar, então a gente precisa se reinventar. É isso que tá muito legal também a discussão. Dá medo, óbvio que dá medo, né, mas é um medo positivo, porque a gente sabe que a gente tá no caminho certo, né, quando a gente fala do nosso propósito. Um pouco das 2 coisas. É um pouco das 2 coisas, acho que sim, é exatamente isso, porque a gente não chegou, né, no segundo ponto ainda, né, acho que, enfim, todas as empresas estão buscando o segundo ponto, mas para chegar no segundo eu vou ter que passar pelo primeiro, né, o intermediário, né, o terceiro ponto que você trouxe. Então como que a gente faz essa jornada? Acho que é um pouco das 2 coisas. Quando a gente olha para a MSD especificamente, você trazendo uma série de ambições, intenção, projetos e planos, olhando para a inovação, para chegar lá, para ter, né, acho que, quando se fala da indústria farmacêutica no geral, a gente tem um investimento muito grande de inovação na parte de pesquisa e desenvolvimento e não necessariamente dentro dos processos e dentro da estrutura das empresas, assim. E num ambiente que é, né, bastante regulado, eh como você vê para, de repente, até em outras conversas com outras pessoas da área, ainda tem muita empresa ou, de repente, muitas pessoas usando essa regulamentação forte para não mudar o modus operandi? Ou, na sua visão, é uma coisa, mesmo que seja forçada, mas está todo mundo seguir por esse caminho? Acho que a gente não chegou ainda lá, né, é um processo. Ao mesmo tempo, como eu trouxe, né, existe oportunidade, é uma mudança muito grande de mindset, né, como que a gente vai fazer isso juntos? Não é à toa, inclusive, né, que na indústria existe um termo de change management, porque é necessário. Comparando com indústrias da tecnologia, nem não tem esse termo, porque não precisa, né, são outros processos. Então, na nossa indústria a gente fala muito disso, né, então de novo, acho que o primeiro passo é a abertura, e a gente tem isso daí. O que inclusive nos alimenta, né, e fomenta essa, visão que a gente ambiciona chegar, pensando no potencial do nosso pipeline e tudo que a gente está vendo de oportunidades que nós temos aí com relação à parte digital, de dados, enfim. Mas é uma jornada. Então eu acho que esse é o grande ponto, né, como que a gente consegue extrair o valor agora, assumindo que a gente também tem uma curva, né, de aprendizado, de gestão e de execução disso. Não é trivial, o que a gente vê é que tem muita coisa legal acontecendo já em diferentes níveis, né, e o grande desafio e oportunidade ao mesmo tempo, é como que é um pouco que a gente falou brevemente, né, como a gente sai dos pilotos e escala. Isso de fato é o grande ponto, né, que a gente vem debatendo como que a gente vai fazer isso. Todo ano no South by Southwest, a NWED faz uma pesquisa, um catatal de 1000 páginas, todo ano, 4 anos já é 1000 páginas. Eu parei de ler inteiro, vou falar a verdade, eu peço pra IA resumir pra mim, não dá. Você acaba de ler, chegou o próximo. Mas, se eu voltar aqui para o importa, eu gosto muito de um graça que eles colocam, né, que é um exercício de futurologia, né, óbvio, mas ele começa a olhar assim, tecnologias disponíveis e o horizonte de tempo para aquilo ser impactado. E durante muito tempo, a IA parecia impactando meio tudo, mas em horizontes longos. A última coisa que ela impacta no horizonte curto, hoje é tudo no horizonte curto, mas a última coisa que ela impactou no horizonte curto é literalmente a tua área. Nós estamos falando do farma chegando agora, principalmente foi na hora que tu começa a falar das novas capacidades de, bioengenharia, novas capacidades de bioimpressão, quer dizer,
tem mais coisas, mais jeito de testar, mais modelos, então vai impactar mais rápido. Por que eu trouxe isso totalmente de fora da pauta? Porque você trouxe um elemento importante, que é aqui, né, eu acho que todo mundo que ouve a gente, que é das áreas de tecnologia, está acostumado a ouvir o termo change management, que é praticamente quando eu vou fazer uma mudança de sistema. Né? Eu vou derrubar aqui versão 2.0, vou colocar 2.5, fazer a virada nessa madrugada, se não funcionar eu volto e está tudo bem. Você não quis dizer isso, você quis dizer, não, ó, a gestão de mudança pra gente é muito complexa, porque é mudar de regulação, é mudar qual é a molécula, é mudar o processo, é mudar o procedimento, é mudar as compliance de biossegurança, muitas vezes, quer dizer, numa hora em que você está vendo que a velocidade da inovação vai vir ainda mais rápido, vocês estão se preparando e cobrando, você falou que isso está na pauta do presidente, para que isso mude. Como é que vocês estão gerenciando esta óbvia tensão, né, não precisa, cultural que deve estar acontecendo, para exigir velocidade num ambiente em que você tem que correr vagarosamente, né? Como é que você gerencia, como é que vocês estão gerenciando isso tudo, sabendo que o impacto vai ser acelerado ainda mais do que está sendo hoje? É. Bom, E desculpa fugir totalmente da pauta, fiquei curioso mesmo. não, eu acho que é um ponto legal, e eu fiquei presa no ponto que você trouxe do SXSW, né, que inclusive todo mundo estava esperando nas tendências e veio convergência, né, e acho que chocou todo mundo nesse aspecto, que é isso, né, é um pouco, achei bem interessante a reflexão também, só um parênteses. Mas trazendo, né, essa questão, obviamente o change management aqui não é esse change management, né, de sistema, não é. Inclusive acho que vale trazer um pouco do contexto que mostra também essa jornada, né. Quando eu entrei na MSD, há quase 2 anos atrás, a posição era que eu participava era IT. Eu não tinha efetivamente trabalhado com IT no passado, no meu histórico, mas eu tinha experiência em dados digital e já tinha esse grande desejo, a gente fazer esse movimento, né, de sair de dashboard, eu gosto de falar desse termo, a gente sai de dashboard para insights. Ainda não chegamos lá na forma que gostaríamos, mas é a nossa ambição, vamos falar assim. E era IT e recentemente, em setembro do ano passado, nós fizemos um movimento global para mudar a área de IT. A área de IT como business partner, né, que é a minha, que obviamente tem IT em diversas outras camadas que são extremamente importantes para a empresa, mas a área que eu faço parte não é mais IT, ela é Digital Human Health, como a Fá trouxe no começo, né, e isso não é um rebranding, isso é uma nova organização. Então o que tínhamos antes não existe mais. Então como que a gente se coloca como profissionais dessa área, né, para a gente conseguir gerar valor nessa expectativa que temos do negócio, do departamento efetivamente, né, e de toda a empresa que move, né. Esse é um dos movimentos que aconteceu, estamos no processo, porque uma migração, uma reorganização, né, a nível global não é trivial para uma companhia como a MSD, mas que já vem trazendo vários, KPIs em outras regiões que eventualmente estão mais maduras, de que mostra efetivamente o impacto na geração de insights, na geração do bottom line, no top line, que é ainda mais desafiador, né, gerar uma mudança efetivamente através da tecnologia, mas esse é um movimento que a MSD fez recentemente já pensando nisso, né. Associado a isso também, é algo que foi muito bacana e acho que faz muito sentido, dentro de Global IT a gente também hoje tem um Chief AI Officer. Não é à toa, né, então a gente vem um trabalho grande global de reorganizar a governança e a ponto também de trabalhar o modelo operacional, né, repensar tudo isso em parceria com os times de negócio. Então, respondendo a sua pergunta, Marcel, esse é o movimento que a gente vem fazendo, porque não adianta, né, ter a ambição se a gente não mexer, né, isso é necessário, a gente vem nesse processo, vem sendo períodos transformadores e serão, né, por conta do pipeline inclusive, que vai requerer com que a gente pense diferente, mas não é somente pensar, a gente tem que ver isso na prática também. Toda a remodelagem que estamos fazendo de departamentos tem muito a ver com isso nesse sentido. Ô Lu, você a gente está falando aqui, você comentou há pouco também sobre um dos desafios que é a parte de conseguir escalar, né. E você mencionou agora que vocês têm um Chief AI Officer, e a gente vê muitas empresas com muitas iniciativas, e com muita dificuldade para escalar. O que que você acha que diferencia as empresas que elas estão testando bem das empresas que de fato conseguem escalar depois as iniciativas que valem a pena?
Sim, eu acho que isso é uma grande pauta, né, em diversos fóruns que eu participo, sempre vem essa questão do piloto, que piloto acaba sendo mais fácil, né, obviamente fazer, mas como que é o próximo passo? E uma reflexão pessoal que, até pelas minhas experiências anteriores, né, onde eu vejo que a gente tem uma oportunidade, né, como empresas que estão explorando tudo que está acontecendo de novo, é como eu meço esse resultado, né. Então, assim, para a gente medir o resultado, se a gente está falando de otimização, né, de savings, eu preciso ter um baseline. Eu tenho esse baseline, né, como que a gente faz? Então, no universo que a gente não tem dados em abundância, né, a gente não tem isso tão na mão como empresas nativas de tecnologia que têm, assim, piscou, qualquer coisa você pode medir, né, é muito mais fácil. Numa indústria, isso se torna muito mais difícil. Então, essa cultura, inclusive, né, de a gente conseguir ter os KPIs corretos, para a gente conseguir definir, nível de sucesso, é um desafio, né. Então eu vejo que existe um primeiro momento aí de mensuração desses pilotos, porque a partir do momento que a gente tem a mensuração efetiva, a gente consegue tomar uma decisão baseado no que aconteceu, né. E aí fica mais fácil a gente conseguir alocar recurso, a gente conseguir justificar o impacto e justificar que faz sentido por essa direção. Ou mesmo também que não deu certo e tá tudo bem. Também essa cultura, né, do erro, né, de como a gente aprende, né, através disso, também acho que tem uma oportunidade aqui, porque tem tanta coisa e certeza que tem coisas também que não estão funcionando, né. Como que a gente também olha de um olhar humilde, mas ainda bastante questionador no ponto de vista de que não deu certo, tá tudo bem, mas os aprendizados são esses e a próxima a gente vai fazer diferente. E assim vai, né. Então eu vejo com empresas nativas da tecnologia, essa cultura da experimentação, ela é muito forte, e muito processual no ponto de vista, assim, não chega a ser preto no branco, mas existem critérios muito claros de sucesso, né, e como que a gente consegue buscá-los, para que daí a priorização, como nós falamos inicialmente, ela se torna, acho que mais fácil, porque eu tenho dados, né, eu consigo basear minha informação, de uma forma mais qualitativa, não tanto subjetiva. Mas você trouxe uma coisa que eu gostei, que são ter esses critérios de sucesso claro. E aí, visto que você trouxe o porquê da mudança do nome da sua área, do seu cargo inclusive, que isso sinalizava uma mudança de diretriz, Uhum. né, de como a tecnologia tem que se portar, eu quero antecipar a última pergunta do podcast, porque talvez ela não vá ser a última, talvez com certeza não vai ser a última. Esta tua nova área, quais são hoje os seus KPIs de sucesso? Quando tu olha para a tua área de pra não errar, que é Digital Human Health, quais são os teus KPIs de sucesso e o que eles mais mudaram enquanto vocês estavam enxergando mais como tecnologia mesmo? É. Bom, primeiro que acho que um dos aprendizados do passado, a gente se baseava muito em adoção, né, e adoção não é um KPI de sucesso, adoção é um meio lá para a gente conseguir entender. Então o que a gente vem trabalhando, especialmente esse ano, né, e de novo essa mudança ela é recente, né, a gente também está se redescobrindo nesse novo contexto, é entender como que a gente vai associar os KPIs com efetivamente os processos que a gente quer gerar uma transformação no negócio. Então não é um goal único exclusivamente da organização que eu faço parte, é um goal compartilhado, né, um objetivo compartilhado com uma área de negócio, em que a tecnologia e todas as os capabilities que a gente consegue estão associados a isso. Então, quanto que eu quero melhorar de produtividade? Qual é o percentual? É isso que a gente está trabalhando agora. Para a gente já antecipar um percentual de ganho, por exemplo, em um processo X, para a gente conseguir monitorar e quando a gente encerrar esse ciclo, que seja num piloto, por exemplo, eu consigo voltar. Atingiu o que eu gostaria? Não. Por quê? Quais são os pontos? E como que a gente faz um feedback loop para voltar nesse quesito também? Então aqui acho que a gente sai de uma perspectiva mais de motivação de adoção, onde antes o sucesso era instalar né, uma solução. Isso não é sucesso para mim. Não quero instalar uma solução, eu quero gerar valor para o negócio. Para gerar valor para o negócio, eu preciso entender o percentual de saving, o impacto que vai gerar isso na receita. Isso é muito mais difícil fazer. Tá, mas se você tá partindo que o teu sucesso agora, ele tá indo no bottom line, só que você pode não acertar de primeira, ter que fazer essa melhoria incremental, isso teve que mudar também, por exemplo, a estrutura de incentivos que você e teu time acabam tendo. Com certeza.
É gritante isso, né, é necessário. Então a gente já não é o movimento que a gente fez agora no curto prazo. A gente já vem falando muito sobre isso, né. Então antes um exemplo, né, a gente tem uma newsletter que a gente sempre traz, né, as iniciativas regionais que estão acontecendo. Desde o ano passado, a gente faz isso associado aos OKRs, quais são os key results de cada um deles, para a gente justificar. E também quando não dá certo, vai estar escrito, né, por que que não deu certo. Então tudo isso é desmistificar um pouco como a gente trabalhava, né, que antes a gente achava ruim talvez, reportar algo que não foi tão bom do ponto de vista de resultado, né. E agora a gente está de uma forma bem diferente e a nova organização ela vem muito para suportar essa nova visão, né. Nós já estávamos no movimento e agora vem isso muito mais forte. Então, por exemplo, né, a gente no ano passado a gente fez um e-commerce, interno nosso, para disponibilizar os nossos produtos, né, para os nossos distribuidores, enfim, nós tínhamos um percentual, como o nosso grande objetivo, qual que é o percentual de processamento manual que eu gostaria de transformar em digital. Isso significa real time, né, então isso para a gente na operação significa muito. Não só o ganho no SLA do processamento, mas o ganho também de evitar que isso seja por e-mail, né, de um processo que talvez eu possa perder a informação, ou que talvez não seja melhor responsavelmente falando. Então, é um exemplo também de iniciativa que a gente fez ano passado, que a gente conseguiu atrelar bastante os KPIs relacionados de SLA, de NPS, por exemplo, né, porque não adianta só eu fazer isso se também isso não está, de acordo com a experiência dos nossos customers, mas como que a gente atrela isso a dados mensuráveis e relevantes. E isso é uma grande mudança para a nossa organização. Não só para a minha, mas para todo mundo, né, como que a gente está trabalhando. Então, de novo, a gente não quer instalar, né, habilitar uma ferramenta, uma solução, a gente quer gerar valor. Nossa, eu fiquei, assim, muito impressionada, me fez refletir algumas coisas, porque parece que a gente saiu, eh, de uma parte onde, ah não, a meta era implementar aquela ferramenta. Só que daí a gente enfrentou uma mudança tão radical em relação às tecnologias que estavam disponíveis, que a adoção, ela virou, a gente chegou a escutar isso aqui, a adoção ela vira o objetivo. E na verdade, ela acabou virando para algumas empresas o objetivo, porque ela parecia uma coisa muito difícil de atingir, ou seja, para eu atingir um resultado, eu preciso garantir que todo mundo esteja apto, disposto, não sei, fazendo parte do jogo, né. E agora você falando, assim, na minha leitura é o passo à frente, porque ainda tem empresas paradas nessa parte de adoção, onde, meu indicador de sucesso vai ser quantas pessoas estão usando aquela ferramenta, entendeu. Principalmente quando ou a ferramenta, o projeto, o processo, etcétera, mas não no impacto do negócio em si. E agora com tudo isso que você falou, eu falei, assim, me veio muito essa sensação de que a adoção ela virou um indicador de sucesso, porque as pessoas entenderam que aquilo era um desafio muito grande. Como é que eu vou fazer pessoas que trabalham aqui há milhões de anos fazendo a mesma coisa, da mesma forma, etcétera, e vou falar: "Oh, agora você vai mudar o processo". E é, né, e é um desafio enorme, então para vários casos a gente também tem um desafio gigante de como a gente mensura, e a adoção está na nossa mão, né, então é o dado disponível, vamos falar assim, né, e já é um primeiro passo como você trouxe, né, Fá, mas acho que a nossa grande ambição e oportunidade é a gente conseguir qual que é o nosso objetivo, por que que a gente está fazendo isso? E é difícil, porque, como eu falei, né, precisa de um baseline, a gente precisa ter a cultura da mensuração e eventualmente a gente pode ter uma frustração, porque, né, tem tanto esforço, eventualmente não gera aquilo que nós esperávamos, mas eu parto do pensamento, né, e eu trago isso da minha bagagem, que é aprendizado, né, acho que o grande ponto não é a gente não atingir exatamente aquilo que a gente trouxe, né, mas a gente informar, garantir que isso está sendo muito claro e qual que é o aprendizado que a gente traz com isso. É uma jornada, né, mas acho que a gente não vai ter o nível de maturidade igual para todo mundo e mesmo na nossa empresa, para cada coisa a gente está num nível diferente, né, porque tem coisas que eu consigo mensurar, outras nem tanto. Então como que a gente faz esse movimento, né? Mas só porque você trouxe as Big Techs como exemplo, não, que tem as KPIs e que vão medindo o resultado, eu vim aqui enquanto eu falava, eu fui até buscar que eu queria errar o nome do estado. No começo desse ano, a gente teve 2 coisas em saúde em que a mensuração foi exatamente adoção, e que nos 2 casos eu acho absurdo, eu não sei se você viu, vou te mandar Depois me manda. os 2 artigos. Hã, teve o ChatGPT Health,
Uhum. que eles estão medindo a qualidade por adoção, jurando que não vão usar a informação para nada, mas querem todos usar as do Aura, MyFitnessPal, o Apple Health e tudo mais, o que para mim não, obrigado, não vou dar. Mas esse tudo bem, uma Big Tech sendo Big Tech, está olhando do jeito errado, porque tu acabou de falar como é que isso melhora a vida das pessoas, como é que impacta. Eles não têm nem não estão tentando, mas o que me deixou mais cabreiro, por falta de uma palavra melhor, eu não sei se você viu, o estado de Utah dos Estados Unidos colocou uma instância, o LLM deles, eu fui ver de quem era, eles falam que é dele aqui, e depois eu vou deixar o link na gravação também, para quem quiser lá dar uma olhada, mas eu não achei rápido olhando, mas também eles querem verificar o quanto as pessoas vão gostar de usar. E o que eles estão fazendo nesse LLM é deixar tirar o médico de fazer qualquer prescrição simples. Você está tirando o médico da prescrição simples, deixando para IA, ela pode alucinar e deixa eu te contar, ela vai, e aí então esse problema secundário não pode ser quantas pessoas usaram e gostaram do serviço, porque aquilo consegue ser bem convincente, mas só pegando a análise que você está fazendo, está resolvendo o problema, está olhando, são duas coisas tão grandes, é o Estado e uma Big Tech, que não estão fazendo uma análise que você está fazendo da sua área. Então eu acho que não é só quis pegar isso porque muitas vezes não é só essa capacidade de dados, e sim a preocupação real. Você pode ver que nos 2 casos a gente não percebe preocupação real se o objetivo final está sendo atingido e muito mais o objetivo tecnológico está sendo atingido. Obrigada por trazer esses exemplos, depois compartilha, eu fiquei curiosa também. Vou mandar os 2. E aí eu fico pensando, né, porque existe uma complexidade, né, acho que também a gente não pode considerar que é trivial, existe uma complexidade de mensuração, esse é um ponto, né, então às vezes não é tão a falta de motivação, mas como faz isso. Então eu vejo que também tem discussões como essa. Você trouxe sobre a questão da satisfação, né, eu acho que daí, por exemplo, no nosso caso, comentei sobre o e-commerce que a gente fez, né, e a gente teve casos na região bem interessantes de adoção, algum market fit que teve mais ou menos, enfim, mas um dos pontos que a gente avaliou, muito mais porque para a gente valoriza muito a experiência do nosso customer, né, então também é importante a gente ver o NPS, a gente fez essa mensuração, a gente viu que está bastante positivo. Mas esse é um dado que alimenta, né, não é o último dado, é um dado também complementar nesse contexto, né. Outro ponto também que a gente tem, eu comentei do MS Dora, o que eu também achei muito legal, a interação com o usuário, eu achei que funcionou para a gente, nós disponibilizamos, né, com base nos SOPs, nas políticas, internamente para o usuário fazer a pesquisa, e aí tem a questão da quão, eficaz está, sim ou não. E a gente colocou um dedinho para baixo e dedinho para cima para o usuário falar. E para Brasil, por exemplo, a acurácia estava em 94%. Bacana, a gente está indo bem com isso, né, e a gente consegue também entrar mais no detalhe do porquê não. Então também esse diálogo interno, né, para entender além do resultado é importante, porque isso alimenta, né. São muitas camadas, né, acho que é isso. Desculpa, estourei assim. Imagina, não tem nenhum problema. A gente vai ter que encerrar. Foi muito, muito legal. Obrigada por ter vindo aqui no Dudemé. Para as pessoas que quiserem te seguir, acompanhar, qual é a melhor rede? LinkedIn. Primeiro eu agradeço o papo também, foi muito legal trocar com vocês. Meu LinkedIn, acho que depois vocês podem disponibilizar também, né, Verdade. pra gente se falar, enfim, quem quiser bater um papo, fico à disposição também. Um prazer, agradeço. Muito legal. Lu, muito obrigado. E você que teve um monte de insight, mentira que não teve, teve. Curte, comenta, compartilha. Ajuda a gente. E daí na próxima semana, se vocês não comentarem, não compartilharem, não curtirem, semana que vem não tem. Mentira, tem sim. Até a semana que vem. Obrigado. Obrigado.